Olá, amigos! Hoje o programa na Pevucom entrevista a jovem poetisa e escritora Ana Cristina Henrique. Aos 13 anos de idade e cheia de planos, ela vai falar sobre o seu próximo livro e sobre sua paixão pelas palavras, teatros e poesia. Seja muito bem-vinda, Ana Cristina. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Antes de falarmos do que vem por aí, vamos conhecer melhor a menina Ana Cristina. Conte-nos sobre sua infância e de sua família. Bom, eu sempre tive muito interesse pela leitura e sempre tive muitos amigos. Então eu sempre estava cheia de gente ao meu redor, seja família, sejam amigos, sejam pessoas que sempre estavam ali me apoiando para tudo. Desde pequena eu buscava fazer coisas para conseguir me sustentar. Então, quando eu estava no 3º ano, eu fazia pulseirinhas e vendia para a sala. Eu não vendia fiado, então eu tinha a minha tabela de preços, eu tinha vários modelos. Eu sempre fui muito organizada. Depois eu comecei a fazer jornalzinho da sala. Então eu colocava, aconteceu tal coisa na escola, tal pessoa brigou com tal pessoa, saiu a lista da fanfarra. Eu sempre informando o que acontecia na escola e fazia um para cada um da sala. E eu fazia à mão. E também no 5º ano eu comecei a fazer livrinhos de papel. Eu dobrava, recortava, desenhava, escrevia e pintava. E assim eu ficava mostrando para o pessoal como a leitura era importante. E eu tinha minha livraria na sala. Então eu incentivava todo mundo, era 10 centavos, 25 centavos. Sempre buscando uma forma de mostrar para o pessoal também como era importante essas coisas. E a minha família sempre me apoiou muito. Então, a minha mãe, que ela é um grande exemplo para mim, muito batalhadora. Meu pai, o meu irmão, que ele é mais velho, também me incentiva muito. Então, a minha família sempre esteve perto. Em qualquer evento, qualquer coisa, eles estão ali me incentivando e me apoiando, desde sempre. Quantos anos você tinha nessa ocasião que você começou a sentir essa vontade, essa atração pela escrita, atração, como você mesmo disse aqui, você fazia várias coisas. Quantos anos você tinha naquela época? Com uns 7, 8 anos, logo que eu aprendi a ler, eu já queria mostrar aquilo para todo mundo, ensinar, incentivar todo mundo. Então, qualquer coisinha que eu ia fazer, eu mostrava para o pessoal e eu tentava incentivar desde pequenininha. Então, isso começou mesmo aos 8 anos de idade, que você sentiu Sim. Esse prazer pela leitura, esse prazer em estar tentando levar as pessoas a algo diferente, incentivando as pessoas. Então, isso começou já desde 8 anos. Sim, logo que eu aprendi a ler, isso já começou. Então, a minha mãe, ela me alfabetizou um pouco em casa, então eu aprendi a ler um pouco mais cedo que as outras crianças, com 5, 6 anos, por aí. E o pessoal, eu tentava ensinar para eles também, porque eu queria que as outras pessoas soubessem, não apenas eu. Então, eu sempre tentei mostrar para os outros esse conhecimento e compartilhar. Quando surgiu o seu prazer em escrever e fazer poesias? E quando você percebeu que tinha esse talento? Eu sempre gostei de escrever, mas eu só pensei em escrever seriamente para as poesias, para publicar, ao 5º ano, quando eu tive um trabalho da escola, onde tínhamos que ler e escrever algumas poesias. Eu gostei tanto daquilo que eu não parei mais. Então, eu sempre escrevi uma nova poesia, sempre pensando já em uma coisa mais séria. Então, você também sentiu o prazer em escrever e você já começou a fazer. Você já costumava, como todos que escreve, costumava já começar a rascunhar, começar a escrever alguma coisa, você tinha uma ideia, começava a escrever. E qual o período que você sentia isso? De manhã, à tarde ou à noite? Alguns sentem de madrugada, que vem esse incentivo que você sente, fala, agora é hora. Então, eu pensei em uma coisa, eu já vou colocar no papel. Chegou a acontecer com você? Ter que levantar de madrugada para estar fazendo isso? Acontece muito até hoje, às vezes eu estou acordada umas 2 horas da manhã, nas férias, e aí eu escrevo alguma coisa, e já aconteceu até de eu estar dormindo, acordar, e assim, escrever uma poesia completa, e depois voltar a dormir, e quando eu acordo no outro dia, eu leio aquela poesia e percebo, nossa, nem precisa de uma revisão nesse momento. Então, é uma coisa que já vem pronta na minha cabeça e isso ocorre, na maioria das vezes, de madrugada. O período da noite é melhor para mim na escrita.
E essas poesias, todas elas, que veio essa inspiração, digamos assim, durante a madrugada, todas essas poesias você retratou nos seus livros? Ou teve algumas que de repente só ficou como poesia, mas você não chegou a retratar nos seus livros? Sim, elas estão, quase todas as poesias que eu escrevi estão nos meus livros. Uma ou outra eu acabo descartando, mas as que eu escrevo de madrugada, na maioria das vezes, vem no livro também. Na escola e na família, você teve o apoio necessário no início? Ou seja, as pessoas perceberam que você tinha um diferencial? Porque não é normal, às vezes, uma menina, né, na sua idade, como você disse aí, ter tudo isso, até pela própria escrita. É difícil hoje, porque as pessoas não gostam de ler. Na verdade, e para você, esse diferencial, como é que você explica esse diferencial seu? Então, todo mundo me apoiava e incentivava para que eu não parasse de escrever. Então, logo que eu escrevi as minhas primeiras poesias, a minha professora do 5º ano, ela me incentivou muito. Eu sempre mostrava as poesias para ela. Professora, tem uma. Professora, tem outra. A minha família, eu também sempre compartilhei aquilo que eu escrevia. E isso era uma forma de apoio que eu recebia deles, porque eu conseguia ver o retorno, aquilo que as pessoas estavam achando, e continuar escrevendo, que isso me incentivava também, de certa forma. Então, e você, esse incentivo sempre, né, quando você tem um incentivo, isso faz com que você continue, faz com que você veja, principalmente os jovens, né, isso é um incentivo para que você continue, fala, puxa vida, eu estou no caminho certo. E quando as pessoas, e você aceitava também, de repente, a opinião, como você dizia da sua professora, ela, Aninha, eu acho que não é correto isso, tem que fazer assim, você tem que melhorar, você tem que mudar. Isso aconteceu com você? Sim, sempre acontece, e eu acho que essa foi uma forma de eu melhorar a cada dia. Porque quando a gente erra, a gente muda uma coisinha ou outra, faz com que a próxima venha melhor, e talvez sem esse erro. Então, a minha professora às vezes comentava alguma coisa que podia mudar, que podia ficar melhor. A minha mãe comentava, e eu sempre usava isso como uma coisa boa. Então, eu pensava assim, se é melhor, então eu vou fazer isso e não vou errar da próxima vez. Sempre foi outra forma de incentivo. E você também mostrava essas poesias para os seus pais? E o que eles diziam? Eles também davam esse incentivo em relação à poesia? Ou simplesmente eles concordavam com tudo? Porque sempre é importante essa opinião, e às vezes tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo com a melhor das intenções. E nem sempre é o correto. Isso acontecia com seus pais? Eles davam esse alerta para você? Eles davam essa dica para você para quê? Procurasse mudar um pouco a sua maneira de... Então, os meus pais, eles sempre tentaram levar para o melhor caminho, ao mesmo tempo que eles deixaram meio aberto. Então, eles indicam o que é melhor ou não, mas é eu que penso, sim ou não. Porque senão quem sofrerá as consequências serei eu. Então, eles sempre alertavam o que estava indo para um caminho meio ruim, que era melhor parar e voltar o que estava fazendo. E às vezes até eu mesma percebia e mudava. Então, mas você sempre aceitou também os conselhos dele. Sim. É uma maneira de fazer uma reflexão sobre o que você está fazendo. Sim, é uma forma de ter uma segunda opinião. Exatamente. Entender também, não só a sua opinião, ter uma outra pessoa falando o que ela acha, que pode ficar melhor ou pior. Com que idade você lançou seu primeiro livro? E de lá para cá, quantos trabalhos você já produziu? Então, eu publiquei o meu primeiro livro, Sementes de Ana Cristina, aos 10 anos, em 2015. E de lá para cá eu já lancei mais 2. Então, foram 3 obras que eu publiquei, que no caso é uma trilogia poética, Sementes, Flores e Frutos de Ana Cristina, onde eu mostro o amadurecimento. Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro. Nos 3, eu tento dar uma continuidade, porque uma trilogia de poesia é uma coisa meio diferente, as pessoas não estão muito acostumadas. E é para mostrar o amadurecimento na forma de ver e pensar sobre o mundo, porque de 9 para 13 anos a cabeça muda um pouco. E também na escrita, no vocabulário, porque nesse tempo eu fui lendo muito. E isso também mudou meu vocabulário, enriqueceu muito. Então, e seus livros? Vamos falar do primeiro livro. Quanto tempo você demorou, por exemplo, para lançar o primeiro livro? Você já o estava preparando? Quanto tempo foi
para esse lançamento? Até que você teve certeza que você estava no caminho certo, que era isso mesmo que você queria. Eu comecei a escrever as poesias do primeiro livro sem essa intenção de publicar. Eu só estava escrevendo porque eu gostava. O meu vizinho, que era poeta, ele acabou falando para eu ir em um sarau. E aí que o que era um hobby, para mim, continua sendo um hobby, virou uma coisa um pouquinho mais séria. E aí eu fui tendo essa experiência com outros escritores, e nisso eu comecei a escrever as poesias com outro olhar. Então eu já ia pensando, essa aqui vai para o livro, essa aqui não vai, mas eu sempre deixava tudo que vinha na minha cabeça fluir. Então a inspiração se transformava em poesia a qualquer momento. E quando um editor viu, gostou e me propôs publicar o livro, foi então que eu decidi que essas poesias se transformariam em um livro. Até então, eram só poesias que eu escrevia para mim mesmo. Então você está dizendo que o primeiro livro, quando você começou a poesia, você não iria publicá-lo. Como você mesmo disse, era um hobby. E você, a partir disso, que alguém a incentivou e se tornou, e você não imaginava também que você seria uma poetisa. Não, eu sempre falava brincando, assim, mãe, um dia eu quero ser escritor, um dia eu quero fazer um livro, alguma coisa assim, mas nunca pensando, eu serei uma escritora e tão jovem. Isso era um plano futuro para mim. E foi uma coisa que se concretizou muito rápido, e eu fico muito orgulhosa disso. O meu primeiro livro, ele tem 20 poesias, 21, com a da contracapa, e elas são com temas amizade, amor, datas comemorativas, coisas mais simples, assim, mas o olhar de uma criança mesmo. E do primeiro para o segundo, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu publiquei o primeiro em 2015. Logo que eu tinha enviado o material para a editora, eu já estava começando a preparar as poesias para o segundo. Então, eu enviava o material em janeiro, em fevereiro eu já estava escrevendo mais, já preparando para o outro livro. E ocorreu uma certa mudança, sim. As poesias, elas mudaram um pouquinho, nem tanto, mas deram uma evoluída, ficaram meio diferentes, e ainda mais pelo fato de eu escrever no período de um ano. Então, eu publico o livro em 2015, de 2016 até o começo de 2015 até o começo de 2016, eu escrevo o próximo. Nisso, as poesias são diferentes. Então, tem a poesia lá de março e a poesia de dezembro. Nelas, você já nota uma diferença um pouco grande. E quando você fez o primeiro livro, esse pulo do primeiro para o segundo livro, você, com certeza, esse primeiro livro, como você me disse, tem bastante amigos, já são escritores, eles falaram alguma coisa, o que você poderia melhorar, qual o tema que você poderia estar usando em outro livro. Isso aconteceu com você também, Ana? Sim, no segundo livro eu já tive outras opiniões além de minha família e meus professores. Eu já tive opinião de escritores, pessoas que eu conheci em eventos e procurava levar como amigos para mim. Então foram opiniões que também ajudaram a evoluir, tanto que no segundo livro, no Flores de Ana Cristina, um amigo meu escritor, o Sérgio Diniz, ele revisou. Então já foi uma coisa que foi agrupando mais pessoas para esse trabalho. Parou de ser só eu e minha família e se tornou um trabalho coletivo, entre muitas pessoas que incentivavam e contribuíam para que a obra saísse melhor. Então, no segundo livro, você já tinha mais confiança em você. Sim, também. Você já estava amadurecendo mais. Isso é consequência, né? Sim, eu estava com 11 anos quando eu escrevi, eu publiquei com 11 isso. E assim, eu já estava mais confiante porque eu já conhecia mais pessoas. Eu sabia que aquilo era uma coisa que poderia estar próxima de mim, não era uma coisa tão distante. Então, eu já estava mais confiante e já estava trabalhando, desenvolvendo um pouco mais essas poesias com mais seriedade. Muito bem. E o terceiro livro também foi muito... Esse que você lançou, esse foi lançado em que data? Ele foi lançado em fevereiro de 2017. Eu estava com 13 anos. Estava com 13 anos. E ele já teve também um diferencial também em relação ao segundo, não é isso? Sim, ele foi o mais, como eu posso dizer, amadurecido. Porque a visão, ela já ficou um pouco mais política, uma coisa assim, que eu queria manifestar aquilo que eu queria. Então, eu já falei sobre preconceito, sobre algumas polêmicas
que eu achava que eu precisava expressar a minha opinião sobre isso através da poesia. Então não foi só aquela coisa fofinha, amor, amizade, mãe, pai. Foi também uma coisa mais, um manifesto mesmo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos já. Não saia daí. Há 4 anos, a Unidade de Saúde da Pevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a Unidade de Saúde da Pevo, venha nos conhecer. A Pevo, 25 anos com você. Entre os benefícios oferecidos pela Pevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo 3353 8080. A Pevo, 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa na Pevo Com. A nossa entrevistada de hoje é a jovem poetisa e escritora Ana Cristina Henrique. Ana, sabemos que além de escrever, você tem facilidade de se expressar, declamando poesias, cantando e apresentando cerimoniais. Já tive a oportunidade de ver você fazendo esse trabalho também. Qual dessas funções você gosta mais e o porquê? É muito difícil escolher só uma, porque eu realmente tenho paixão por tudo aquilo que eu faço. Desde cantar, atuar, escrever ou declamar. Quando eu declamo, eu me sinto muito livre, porque é uma forma de eu mostrar as minhas poesias para o público, com o meu jeito, com eu estou lendo aquela poesia. Então tem a entonação, tem o jeitinho que eu coloco, que eu gosto muito. Cantar sempre foi uma coisa que me agradou muito. Desde pequena, quando eu ia no carnaval, todo ano, eu subia no palco, começava a cantar as marchinhas, pegava o microfone e ninguém me parava. Nunca tive vergonha para me expressar em qualquer área que seja. E quando eu estou escrevendo as poesias, eu acabo desabafando com o papel indiretamente. Então, basta uma caneta na mão, basta um papel para eu escrever, que eu já consigo soltar tudo aquilo que está em minha cabeça. E eu sempre fui muito extrovertida. Então, eu nunca tive vergonha de nada, sempre fui muito... Me deu o microfone, comecei a falar, não paro mais. É porque você está mostrando seu talento, né, Aninha? Sim, eu gosto muito de falar, para mostrar para as pessoas aquilo que eu tenho para oferecer. Então, é uma forma de expressão que eu não nego. Um microfone, uma câmera, tudo isso para mim é muito bom. Desde pequena eu sempre tive esse gosto. Cerimonial. Os cerimoniais que eu comecei esse ano, eu faço de alguns escritores, amigos meus. Eles me proporcionam material, eu leio esse material, eu descubro um pouquinho do livro, quem vai falar, escrevo cerimoniais e no dia a apresentação do cerimonial é uma coisa um pouco diferente daquilo que eu estou acostumada. Porque tem um papel para eu ler, tem um roteiro a seguir, é uma coisa que eu não sou muito acostumada, eu prefiro que as coisas sejam mais espontâneas. Seja uma coisa que venha na hora. Então, eu tive um pouco de dificuldade no começo. Eu sempre colocava uma palavrinha a mais, dava um jeito de puxar aquela pergunta, para não deixar no ar. Eu sempre tive muito isso de querer fazer um pouco a mais daquilo que está no papel, daquilo que tem que seguir. Esse eu acho que é um grande desafio para mim, todas essas coisas, é seguir um roteiro. Tanto que no meu lançamento, eu pedi para eu fazer a apresentação, e eu ia chamando as pessoas na hora. Eu sabia quem eu ia chamar, porém, eu não tinha um roteiro a seguir, uma coisa pronta para eu ler na hora. Era tudo natural, tudo espontâneo. E sempre foi uma coisa assim comigo. E no cerimonial, você falou que começou este ano, o cerimonial. Você se inspirou em alguém? Antes de você começar a fazer o cerimonial, você
começou a prestar atenção no cerimonialista, o mestre de cerimônia, para ver como que ele faz. E outra coisa, você tem facilidade, sabe que o cerimonial, como você mesmo disse aqui, você pega um roteiro. Só que durante aquilo você tem que improvisar. Você tem facilidade de fazer isso também? Então, eu me inspirei em muitos lançamentos de escritores que eu ia. Eu via como aquela pessoa fazia, o que era mais adequado, o que eu poderia evitar. E assim eu fui trabalhando até que eu comecei a fazer os cerimoniais. E é aí que a experiência foi começando. E é aí que eu vi o que era mais apropriado e meio inapropriado. E também me baseando nos outros cerimoniais daqui da região. E isso de seguir um roteiro, quando você precisa improvisar, é a parte que eu mais gosto. Tanto que se não precisa improvisar, eu improviso mesmo assim em alguma coisa ou outra. Porque eu não consigo ficar presa a uma coisa só. Então, quando tem alguma coisa que a gente não espera, é bom ter isso do improviso. Você pega na hora o que está acontecendo e consegue driblar aquela situação, digamos assim. Então, esse improviso é uma coisa muito útil, que eu tenho um pouco de facilidade e que eu não consigo me desapegar muito desse improviso. Então, às vezes, até quando não precisa, eu acabo improvisando uma coisa ou outra, mas nada que fuja do contexto. Mas então para você fazer cerimonial agora também, você acha que agora é fácil? Daqui para frente, ele faz parte do seu currículo também, né? Sim, agora é tranquilo, já virou uma outra coisa que eu adiciono ao meu currículo e que eu faço agora com tranquilidade, sendo que cada dia é um cerimonial diferente, porque tem um estilo mais aberto, um mais formal, mais informal. E é bom que vai variando e vai trazendo um novo aprendizado a cada cerimonial, me preparando mais para o próximo. E isso é uma coisa que não tem preço, né? Quando a gente se prepara fazendo, a gente coloca em prática de diversas formas e assim a gente só melhora. Então, o cerimonial ele é uma coisa que agora faz parte do meu currículo. E se alguém quiser me chamar para fazer o cerimonial também, tranquilo. Então, normalmente os mestres de cerimônia, eles costumam avaliar, depois que eles fazem um cerimonial, para ver, puxa vida, o que eu posso melhorar? Você mesmo você tendo começado agora a fazer cerimonial, mas você costuma fazer isso, falar, puxa vida, eu poderia ter feito isso ou aquilo e não fiz. Então o próximo, ele serve, na verdade, como uma experiência para você? Sim, sempre tem aquela reflexão depois que termina, para você ver o que você poderia ter feito que você não fez, uma situação que você deixou passar, que você poderia ter colocado ali no cerimonial, ter improvisado alguma coisa e não ter deixado no ar. E eu procuro no outro cerimonial fazer tudo isso que eu não fiz no anterior. Então eu procuro sempre inovar, fazer uma coisa diferente daquilo que eu estou acostumada e usar todos aqueles erros, todas aquelas coisas que faltaram no anterior como uma forma de melhorar no próximo. E assim, a cada cerimonial vai ficando uma coisa... Você procura se monitorar para que o próximo sempre fique melhor. Sim, eu também tenho opiniões de terceiros. Às vezes eu pergunto para minha mãe, o que você achou? Teve algum momento que eu podia ter feito alguma coisa que faltou? Às vezes até para o próprio escritor, para não faltar nada. Aninha, o teatro é algo novo na sua vida. Como tem sido a experiência? O teatro também faz pouco tempo que você iniciou, não é isso? Sim, tanto como a poesia, eu amo teatro. É uma coisa que em pouco tempo já fez parte de mim. Porque como eu nunca tive vergonha e tem isso do improviso, essa questão de saber o que fazer na hora se a outra pessoa dá alguma erradinha, então eu sempre fui muito tranquila em relação ao teatro. O que eu tenho um pouco mais de dificuldade é decorar o texto, que demora um pouquinho, mas quando eu decoro para valer. E também eu não saio fora do contexto, então se às vezes eu tenho que improvisar alguma fala que eu esqueci certinho como era, eu pego o contexto da situação, porque a gente tem que saber o que a gente está fazendo ali. E eu acabo fazendo de uma outra forma, contanto que os outros entendam. E eu acho que o teatro é uma coisa assim, essencial. É uma coisa para o ser humano, porque você não faz para você faz para a pessoa que está assistindo. Sim, para os outros. Sim, é uma coisa... E quando você tem esse retorno, é muito gratificante. Então, você apresenta uma história, você vive outro personagem, o que traz muito conhecimento, porque você vê o mundo com a visão de uma outra pessoa. Você tem um outro olhar de tudo. E isso é muito importante. O teatro, ele permite que a gente, por alguns minutos, algumas horas, a gente saia do personagem, a gente saia da gente, a pessoa que a gente é, e se transforma em um personagem. Então, você não é mais você. Você é aquele personagem.
Então eu não posso pensar como Ana, eu não posso pensar como a menina que escreve, eu tenho que pensar como aquele personagem. Isso é muito bom, porque é sempre uma troca muito grande. Você aprende com o personagem e você acaba levando coisas para aquele personagem que vai melhorando a cada dia. E o público quer um retorno muito grande. A gente está apresentando um teatro infantil, eu apresentei o Gigante no SESI, que eu faço teatro lá todas as quartas-feiras, do Núcleo de Artes Cênicas. E a gente fez uma temporada, setembro, outubro e novembro. E era uma peça infantil. Então foi muito gratificante, foi um retorno muito grande, porque as escolas assistiam e ao terminar o espetáculo, vinham as crianças, nossa, eu gostei muito do seu personagem, tira uma foto comigo. E começava a chamar pelo personagem. Pediam autógrafo também? Pediam autógrafo, pediam foto, diziam que gostaram muito. Isso é uma coisa que não tem preço que pague, né? É o retorno que a gente recebe do público fazendo aquilo que a gente gosta para quem gosta. Você participou de vários tipos de teatro ou só foi esse que você acabou de falar sobre ele? Então, essa peça O Gigante é a que eu fiz com mais seriedade, que agora eu já estou um pouco mais velha e também tem o fato de ser uma coisa mais profissional. Porém, em 2016, eu apresentei uma peça lá em São Paulo, em uma faculdade para os alunos, que eu fazia teatro em Votorantim, aqui em Votorantim. E eu também já fiz teatro na escola. Então, assim, eu não fazia o teatro seriamente, mas o teatro já estava dentro de mim. Tinha algum momento eu fazia alguma coisa de ator, entendeu? Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito, que fez parte de minha vida toda. Então o teatro para você foi uma coisa muito gratificante, que agora faz parte do seu currículo. Sim, agora é uma coisa que eu não vou parar nunca mais, assim como a escrita e outras coisas. Que bom. Você irá lançar um novo livro agora, não sei quando que você vai estar lançando esse novo livro, vai ser 2018 praticamente. Segue o que está escrito, Sra. Cides. Tá. 2008. Não, porque agora se te falar de 2018... Não, é agora. Tá certo, 2018, tá certo. É que aí que eu me confundi. Tá, vai. Vamos lá. Ariana, craquete. Não precisa para saber cortar? Tá, vamos lá. Procure não faça comentário nenhum, porque é 2018 mesmo. Tá certo, não, agora tá certo. Eu que acabei confundindo. Tá legal. Você irá lançar um novo livro agora no início de 2018. Fale um pouco a respeito dele. Então, esse novo livro que eu vou lançar nesse ano, no início desse ano, ele será uma coisa um pouco diferente de tudo aquilo que eu já fiz. Porque será uma narrativa, então não será mais um livro de poesias. Será um livro costurado, com orelha, um outro esquema. E tratará sobre o vício tecnológico que a sociedade está hoje. Então, é uma coisa meio polêmica, que eu terei muitas críticas, ao mesmo tempo muitos elogios, pessoas que apoiarão a ideia, pessoas que não apoiarão, e isso acho que foi uma das coisas assim que mais deu trabalho para mim, que foi pensar como eu posso mostrar a visão de todo mundo, porque existem os prós e existem os contras. A tecnologia ela é boa, mas existe um certo momento em que nós viramos escravos dela e aí ela se torna ruim. Nem todos vão concordar com isso. Nem todos vão concordar com isso. Algumas pessoas dirão que é muito bom, outras dirão que é muito ruim. E vai ter esse conflito de opiniões. Mas você acha que é polêmico? É um pouco polêmico você falar sobre uma coisa que a sociedade está vivendo atualmente e de uma forma que tem um conflito tão grande entre as opiniões. É uma divergência muito grande. Então, é uma coisa que eu tive que me preparar um pouco para pensar até que ponto isso vai ser bom, mas eu acredito que é uma coisa que só tem a acrescentar, porque ninguém escreve muito sobre isso. Ninguém fala muito sobre o vício da tecnologia, de uma forma que gere tanto conhecimento sobre aquilo que a pessoa escreveu. Então, eu quero levar aquilo que nós estamos vivendo de uma forma que ninguém ainda tenha visto muito bem. Então, é uma forma de mostrar a minha visão. E se alguém vier dar opinião, eu aceito, com certeza. Porque cada um pensa uma coisa. E a gente tem que entender. E assim a gente debate e consegue aprimorar a nossa opinião. Principalmente vindo de uma jovem como você. Sim, é muito complicado. Porque hoje em dia a maioria dos jovens usam muita tecnologia, os celulares, os computadores. E isso é uma coisa... E seria uma crítica a respeito disso, Ana? Sim, porque hoje em dia as pessoas estão realmente muito viciadas. Todo mundo.
não tem como negar que a tecnologia ela é essencial na vida da gente. Ao mesmo tempo que é uma coisa que nós estamos nos tornando escravos, como eu já disse, da tecnologia. E nesse ponto se torna ruim. É a partir desse ponto que eu abordarei no livro. É o vício da tecnologia e como isso reflete na gente. Ana, você não nasceu berço de ouro. Ou seja, seus pais sempre batalharam muito. Você sempre estudou em escola pública e nunca teve apadrinhamento em suas conquistas. Como você encara essa batalha e o fato de ter que correr atrás dos seus sonhos? Eu a conheço e sei que você faz isso mesmo. Sempre foi uma coisa que eu achei necessário para mim. Então, quando você quer alguma coisa, você tem que correr atrás. Você tem que ter força de vontade e fazer tudo o que for preciso para conseguir conquistar aquilo que você deseja. Os seus objetivos, você tem que ter muito foco e lutar muito por isso, porque nada vem de mãos beijadas. E eu tenho exemplo disso na minha família. Os meus pais sempre me ensinaram que é muito importante a gente correr atrás, a gente sempre buscar melhorar a cada dia e não deixar parar aquilo que você está fazendo por algum empecilho, algum obstáculo, e transformar isso em motivação para você. Então, eu sempre busquei correr atrás, não só dos meus sonhos, mas de tudo aquilo que eu queria. Eu sempre batalhei muito desde pequena, como eu contei a história das pulseirinhas que eu vendia, dos livrinhos. Isso já era uma forma. Você sempre buscou recursos, Ana, é isso? Sim, eu sempre busquei recursos para conseguir aprimorar aquilo e para conseguir mostrar para as pessoas, fazendo assim, quem sabe, um dia uma carreira. E é isso que eu estou conseguindo e já consigo a cada dia mais, porque eu corro atrás para isso. Eu estou batalhando e uma forma de batalhar para a escrita é você ler muito. E isso eu faço. Então, tanto os recursos para mim, para o meu conhecimento, quanto os recursos para conseguir mostrar aquilo para as pessoas e para conseguir ajudar mesmo. Então, é uma coisa que eu corro muito atrás e nunca deixo parar. Quando você diz que você sempre fez algumas coisas para você arrecadar algo, você arrecadava para suprir sua necessidade naquilo que você está fazendo, ou de repente até para ajudar a família? Eu sempre continuava, então eu sempre tive isso de o que eu ganho eu invisto em mais, para fazer mais e assim não parar. Mas eu sempre busquei ajudar a minha família. Então, com as pulseirinhas que eu vendia, com os livros, eu sempre, depois de investir aquilo, porque isso é uma forma da gente não parar, né? É investir no que vem depois, não pensar só no agora, no que está acontecendo, e sim no que vai acontecer e o que você vai precisar para isso. E eu sempre ajudei também muito a minha família. Então, sempre que a gente estava em necessidade, eu pegava um dinheirinho, dava para minha mãe para pagar alguma conta, a gente saía para evento, ficava o final de semana. Eu cheguei até a fazer sessão de autógrafos no mercado, lá do meu bairro, e eu ficava lá na porta, chamei todos os meus amigos que moravam por ali, que me conheciam, e comecei a vender os livros para conseguir ajudar também a minha família, porque eles me apoiam. E eu também tenho que ter uma forma de ajudá-los e contribuir com eles. Então, eu sempre busquei fazer o melhor para a minha família e para investir e não parar. E seus amigos, quando você vendia, os consumidores do modo geral, o que eles diziam de tudo isso? Viram a menina batalhando por aquilo que ele quer, batalhando para conseguir os seus ideais. Sempre incentivaram muito, gostaram muito e tentavam fazer com que eu não parasse de fazer aquilo. Então, meus amigos, qualquer pessoa sempre me incentivava e isso é muito bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho, voltamos já, não saia daí. Há mais de 10 anos, o Salão de Festas da Pevo é uma ótima opção para a realização de eventos como confraternizações, bailes, casamentos e reuniões em geral. Localizado no andar de cima da sede da associação, o salão acomoda 260 pessoas e conta com infraestrutura moderna, com sistema de som e iluminação, ar-condicionado, telão e pista de dança, além de camarim, cozinha e banheiros. O salão fica na rua Antônio Fernandes, número 50. Faça sua festa com quem tem o melhor a oferecer. Consulte os nossos preços. A Pevo, 25 anos com você.
Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. 25 anos como você. Estamos de volta com o nosso programa na Apevo Com. A nossa entrevistada de hoje é a jovem poetisa e escritora Ana Cristina Henrique. Como é o seu dia a dia? Como você se divide entre a escola e as atividades que exerce? Bom, eu tenho um dia a dia de uma jovem normal. Eu acordo cedo, não gosto de acordar cedo, mas acordo cedo. Eu vou para a escola, eu estudo no Colégio Politécnico. A minha vida toda eu estudei em escola pública, mas no ano passado eu consegui uma bolsa e agora eu estou estudando no Colégio Politécnico. E depois que eu chego da escola, que eu estudo no período da manhã, eu almoço, que os meus pais estão trabalhando nesse momento. Aí eu descanso um pouquinho, fico em casa com o meu irmão e eu acabo assistindo algum filme, faço a lição de casa, estudo, eu tento revisar aquilo que o professor passou na aula para estudar um pouco mais e não ficar aquele negócio de estudar só em cima do dia da prova. Então eu estudo um pouco aquilo que o professor passou, faço a lição, escrevo alguma poesia ou outra, leio um livro, assisto um pouco de TV e converso com os meus amigos também. Depois eu janto e vou dormir. Eu vou dormir um pouquinho tarde, mas é porque eu gosto muito da noite, tanto para escrever, às vezes eu tô indo dormir, vem a inspiração, aí eu fico acordada mais um pouco, escrevo uma poesia. Então, eu vou dormir um pouquinho tarde, no máximo meia-noite. E no outro dia eu acordo cedo. E eu também tenho os meus dias de folga. Então, às vezes no final de semana eu saio pro sarau, tanto que tem o sarau lá no Vanelville, o Cantinho Girassol, quinzenalmente, que eu frequento. Foi lá que eu comecei, lá o pessoal me incentiva bastante. Então, eu vou nesse sarau, nos sábados, e eu também, lá em Sorocaba. E eu procuro sair, me divertir. Então, quando tem festa de aniversário de alguma amiga minha, eu vou. Às vezes o pessoal chama pra ir no shopping, andar um pouco, qualquer coisa. Eu saio também. E às vezes eu emendo com algum sarau, algum evento. Então, é uma correria. A gente acorda, eu, minha mãe, meu pai, coloca assim a roupa, vai pro sarau. Aí depois sai, vai pra casa, almoça, às vezes sai à tarde. Vai pra algum sarau, então eu saio com alguma amiga. Depois volta pra casa, vai pra outro sarau. Tem dia que a gente faz até 3, 4 saraus em um dia só. Porque quando tem evento, a gente procura ir. Eu gosto muito de ir para divulgar. Então, eu vou nesses saraus, eu mostro a poesia pro pessoal, reencontro os escritores que incentivam bastante, se tornaram amigos. Então, eu acabo me divertindo bastante. Eu não deixo de lado essa vida jovem, ao mesmo tempo que eu não deixo de lado esse meu momento escritora. Então, eu acabo misturando um pouco de tudo com muita organização. Eu e minha mãe, a gente consegue organizar o tempo. Eu também sou coroinha na igreja. Então, aos domingos eu sirvo na missa, de quinta eu tenho catequese. Você frequenta a igreja também. Eu frequento a igreja também. Nós precisamos da parte espiritual, né, Aninha? Sim, porque Deus ele é muito importante na nossa vida, a fé, né? Então, a gente tem que ter uma força maior também ajudando. Ele é o motivo de nossa existência. Sim. E tem essa correria, então a gente precisa ter fôlego. Tem um momento que eu durmo, um momento que eu como para não ficar doente. Porque não pode deixar adoecer e ficar parada. Então, eu sou pilhada, assim, eu não consigo parar. Então, se eu tô em casa, eu falo pra mãe, vamos sair em algum lugar? Não tem nenhum sarau hoje? Aí a gente procura, conhece gente nova, escritores que ajudam bastante. Então, é um dia a dia bem corrido, mas eu gosto dessa correria, uma correria que agrada. Entre teatro, igreja, escola, sair com os amigos e eventos, eu acabo conciliando tudo. E assim eu formo o meu cotidiano. Então, você costuma também ter a sua vida jovem também, você tem seus amigos, fora aqueles que participam com você no sarau também, você tem esses amigos também que você se encontra, você tem uma programação da sua vida.
Sim, os meus amigos, além de eu ter os amigos mais velhos, que são os escritores, eu também tenho o pessoal da minha idade, da minha escola, que estudava comigo nas antigas escolas, porque eu sempre tive muito isso, como eu citei no começo do programa, de gostar de estar rodeada de muita gente. Então eu sempre gosto de estar no meio das pessoas, fazendo alguma coisa, nunca parar. Vamos viajar um pouco no tempo. Você gosta de viajar no tempo? Com a imaginação é muito bacana. Nossa, isso é muito bom. Já se passaram, vamos imaginar que já se passaram 10 anos. Hoje você tem 23 anos. O que você se imagina fazendo com essa idade? Bom, eu pretendo ter publicado mais 10 livros, porque eu pretendo publicar um livro por ano. Então, eu gostaria muito de terminar essa minha meta, de sempre publicar um livro novo, porque um ano é uma distância boa, dá para trabalhar bastante essa obra, ao mesmo tempo que não fica um atrás do outro e não fica muito separado um do outro. Então, eu pretendo estar com mais 10 livros daqui 10 anos. Nesse ano também já vou publicar outro, ano que vem, quem sabe, não parar nunca. E estar terminando de cursar a faculdade, eu quero fazer o direito ou publicidade, porque eu gosto muito de ler, o direito envolve isso e argumentar também. Então, quando eu quero alguma coisa, eu tento procurar o máximo de recursos para que aquilo esteja certo. Então, argumentar bastante eu gosto, talvez cursar direito, ou então estar terminando publicidade, porque eu gosto muito de falar, de estar assim sempre no meio, na mídia, na comunicação. Então, ou publicidade ou direito, estar terminando minha faculdade, já com um emprego, e essa carreira de escritor estar concretizada, então continuar evoluindo e ter um certo reconhecimento, e também a carreira de atriz, que eu pretendo não parar, então continuar com teatro e talvez estar em alguma novela, sempre com esses 3 meios, a escrita, o teatro e essa parte da escola do estudo. Nunca abandonar essas 3 coisas. Nós estamos vivendo hoje o presente. E vamos viver, a pergunta é em relação ao futuro. Fora isso, o que você vê na Aninha como pessoa, não como escritora? Como é que você chega a ver o futuro também em relação a isso, como nós dissemos, daqui 10 anos? Bom, eu pretendo... A sua vida, eu quis dizer a sua vida. Sim, eu pretendo pessoal mesmo. Continuar com os meus amigos, sempre reencontrando o pessoal, nunca se afastar desse meio de amizade mesmo, porque é muito importante a gente ter os amigos da família, sempre continuar muito próxima da família. Daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30, estar muito próxima da minha família, porque eles também são a base para qualquer coisa que eu faça. Então, a família, os meus amigos, e continuar com esse jeito, assim, sem vergonha, sabe? Bem extrovertida, bem que gosta de falar, porque isso é uma coisa que eu desejo não perder nunca. E você se imagina também, com 23 anos, né? Como que vai ser sua vida, por exemplo, em relação a constituir família? Você já chegou a imaginar isso também, Ana? Sim, eu pretendo... Eu não me importo muito com isso. Então, por exemplo, agora, eu não namoro e não vejo necessidade de namorar, porque eu acho que tudo tem o seu tempo. E eu tenho que ir com bastante calma e sem tentar prever essas coisas. Porque pode ser que eu encontre alguém, queira construir uma família, da mesma forma que eu possa querer investir nos estudos, como eu faço agora, deixando esse lado para depois, para quando eu tiver mais velho. Você prefere não pensar nisso? Sim, eu prefiro não pensar muito nisso ainda, porque isso é uma coisa que a gente não necessariamente escolhe, acontece naturalmente, né? Você costuma receber convites para falar em alunos em escolas? Você me dizia uma ocasião, até em faculdades também, de Sorocaba, que região. Essas palestras são sobre quais temas? Então, eu sempre incentivo a leitura e a escrita nessas palestras. E cada lugar que eu ministro essas palestras, eu falo sobre uma coisa. Porque eu vou nas escolas, empresas e universidades. Então, nas empresas, eu busco falar sobre por que acordar todo dia e trabalhar, a importância de estar sempre com um sorriso no rosto, fazendo um trabalho bem feito, investindo bastante naquilo. Nas faculdades, eu falo do empreendedorismo, correr atrás dos sonhos, porque aquelas pessoas, elas estão prestes a começar uma carreira.
E na escola, eu falo do respeito ao professor e também da importância de não faltar, dessas oportunidades que a gente tem na escola. E eu acredito que essas palestras, elas são uma forma de compartilhar todo o conhecimento que eu tenho. Então, eu não guardo aquilo para mim, eu posso dividir com as pessoas. Então, que seja 15, 20, 30, 50 minutos. É um momento de troca. Ao mesmo tempo que eu posso ensinar muito para eles, eles também me ensinam muito. Então, com uma pergunta, algum comentário, eu sempre abro para as críticas, comentários, perguntas, para saber o que as pessoas acharam e também para aprender mais com aquilo. É uma troca muito grande. E é uma oportunidade que há muito tempo, desde 2015, quando eu publiquei o primeiro livro, eu venho ministrando essas palestras. E em 2015 eu fui em algumas faculdades, eu fui na Uniesp, para públicos imensos, assim, 200, 300 pessoas. E eu pequenininha, falando com um monte de adultos, gente que está cursando a faculdade, já está com uma certa carreira. E aí eu não tenho vergonha. Quando eu começo a falar, eu me solto e eu só quero compartilhar aquilo que eu sei. Então, sejam com as crianças, com os adolescentes ou com os adultos, eu tento mostrar tudo e também aprender bastante com eles. É um momento muito bom. Nas escolas de Sorocaba, Votorantim, até em Tatuí eu cheguei a dar palestras para as crianças da minha idade. É uma coisa incrível, porque o pessoal fica, nossa, mas ela é mais nova que eu? Ela tem minha idade, ela é um ano mais velha, ela está fazendo isso e eu estou aqui? E aí gera um certo incentivo indiretamente nas pessoas. Então, eu gosto muito dessa retribuição. E eu não me importo com a idade, eu não tenho público-alvo. Eu ministro a palestra para todo mundo. Então, eu já fui falar com pessoas de empresas com mais de 30, 40 anos, eu ministrei palestras. Eu fico meio assustada no começo, em 2015, eu ficava meio envergonhadinha, assim, mas depois começa a falar e não para. Eu já fui ministrar palestras na UFSCar, na Unip, na Uniesp, em várias escolas públicas e particulares de Sorocaba e Votorantim. E de empresas eu já fui na ZF, conversar com o pessoal mesmo, incentivando. Primeiro, como é que chega esse convite para você estar lá? E eu queria que você falasse também um pouco, quando você chega, como é que é a reação do público? Como você dizia, você dá para todas as idades. Como é a reação do público em relação a isso? Então, essas palestras são gratuitas, porque eu acho que não existe necessidade de cobrar, é a intenção de incentivar mesmo. Então, são gratuitas e é mais o bate-boca, o bate-papo assim, do pessoal. Então, eu ministro palestra numa escola. Aconteceu isso, que eu fui ministrar a palestra numa escola, a professora foi dar aula em outra escola e me chamou para ir lá também, comentou com um outro professor que levou numa outra escola, e assim eu vou conhecendo mais pessoas, o pessoal, e eu também divulgo bastante. Então, nos eventos, eu costumo falar nos programas, eu falo dessas palestras com a intenção do pessoal chamar e eu compartilhar um pouco desse conhecimento. O senhor perguntou sobre a reação das pessoas. É uma coisa bem engraçada, às vezes chega até a ser cômico, é interessante, porque é uma coisa muito diferente, tanto em relação às idades, sempre as pessoas ficam chocadas. Sempre o pessoal fica, nossa, esse tamanho de gente tá vindo falar aqui. Ela já fez 3 livros. Eu lembro que eu fui numa escola e aí o pessoal começou a falar, nossa, perguntaram pra minha mãe se ela que ia dar a palestra. Falei, não, gente, eu sou escritora. E o pessoal, nossa, você é menor que eu, você tem o quê, 13 anos? Você vai dar uma palestra? Como assim? Então, é uma reação interessante e engraçada do público que acaba contribuindo. Esse choque que há nas pessoas, ao mesmo tempo que funciona de incentivo. Porque as pessoas pensam, se ela pode, eu também posso. Aninha, para terminar, gostaria que você falasse sobre os planos para 2018, além do lançamento do livro, que você já falou um pouco sobre ele. Sim, além do 4º livro, que eu vou publicar em 2018, eu pretendo continuar com o teatro, com uma peça nova. Pretendo fazer mais cerimoniais, porque, por enquanto, eu faço cerimoniais dos livros do Elcio e da Adriana, que são 2 grandes escritores que incentivam e disponibilizam um espaço muito grande. Então, eu pretendo continuar com esses cerimoniais também com outros escritores, sem deixar os lançamentos deles.
E eu quero fazer alguma coisa nova, quem sabe canto, sempre inovar. Esse ano foi o teatro que eu comecei. Ano que vem, quem sabe, eu canto. Ano que vem eu volto para contar mais um pouco, mas alguma coisa nova, com certeza eu farei. E em nenhum momento eu deixarei parar com essas coisas que eu estou começando esse ano e terão término muito além do ano que vem. Aninha, quero agradecer pela sua presença. Nosso bate-papo foi muito bom e muito bacana. Desejo um futuro brilhante para você e que você seja exemplo. Para nós você já conhecemos, mas para muitas crianças e adolescentes. Gostaria que você escolhesse uma poesia dos seus 3 livros que você goste mais para estar declamando para todos nós. Bom, eu declamarei a poesia Que Eu Possa, que está no livro Frutos de Ana Cristina, que é o 3º livro de 2017. E essa poesia, como o senhor comentou das madrugadas, ela é uma poesia que eu acordei 4 horas da manhã, escrevi a poesia completa, voltei a dormir e no outro dia eu não mudei nada na poesia. Então foi uma coisa natural e ela fala um pouquinho desses objetivos que nós temos na vida. Que eu possa amar infinitamente, sem me machucar facilmente. Que eu possa valorizar o que é verdadeiro, sabendo que somos passageiros. Que eu possa fazer a diferença sendo eu mesma. Que eu possa mostrar ao mundo quem eu sou, com grande sinceridade e muitas amizades. Que eu possa entender que os momentos são eternos e o tempo é fugaz. Que o importante não é vencer, é participar, aproveitar. Que eu possa rir dos problemas, mas saber resolvê-los com seriedade. Que eu perceba que cada um tem seu jeito e que nós vivemos em sociedade. Que existem quedas e abismos para que revigoremos-nos. Que existem defeitos e qualidades. Que apesar dos preceitos, podemos viver livres. Que eu possa rir até a barriga doer e chorar até a última lágrima cair. Que eu tenha amigos para estarem lá e motivos para continuar. Que nada seja pelo que temos, mas por tudo que sentimos. Que seja natural e que venha do coração. Que seja uma de inúmeras emoções. Que eu consiga dançar essa música que a vida é. Que eu erre os passos, mas depois, no embalo, eu comece a acertar. Que eu gire e sorria nos momentos bons. E que eu aproveite todos os tons. Que eu entenda que a vida é única e que só é possível viver uma vez. Que eu possa ser como todos nós, nuvens, que vêm, ficam e depois vão. Muito bem, terminar um programa ouvindo da poetisa uma de suas poesias preferidas, é muito bom. Obrigado por estar aqui conosco. Temos que agradecer de coração. E uma jovem como a Aninha é um exemplo. Não só para os jovens também, mas para todos nós que somos adultos. Amigos, terminamos mais um programa na PevoCon. Esperamos que tenham gostado. Fique com Deus e até o nosso próximo programa. Obrigado, Ana. Eu que agradeço pela oportunidade.